Olá, meus amores. Então, na aula de ontem eu deixei para que vocês fizessem o registro, né, da atividade no quadro, vocês registraram no caderno, né, com um resumo, bem resuminho, né, dos movimentos nativistas. E vocês registraram também no caderno de vocês quais foram as causas específicas de cada um dos 5 movimentos nativistas, né, da revolta de Beckman, da Guerra dos Emboabas, da Guerra dos Mascates, da Revolta Filipe dos Santos e da Inconfidência Mineira, né? Então, vocês registraram no caderno de vocês. Então, na aula de hoje, a tia vai falar sobre cada um desses movimentos, né? Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura junto com vocês. Vocês já fizeram a leitura em casa, mas agora a gente vai fazer a leitura juntos, tá? Então, com o livro de vocês, né, aberto no livro de vocês, vamos começar a fazer a leitura junto comigo, tá? Então, a partir da página de número 52, né, que é onde começa a unidade de vocês. Então, vamos lá, os movimentos nativistas. Lembra que a tia falou que os movimentos nativistas, né, foram movimentos que aconteceram no final do século 17 e bem no início do século 18, né? Esses eram movimentos que aconteceram nas províncias locais, né? Principalmente pela insatisfação, né? Por desagrado dos colonos com o governo português, né? Tem muitos autores que chamam esses movimentos, daram o nome de movimentos nativistas, as revoltas nativistas, justamente por causa que as pessoas locais, né, que são chamadas de nativas, né, se revoltaram com os estrangeiros, né, por isso que aí dá o nome de revoltas nativistas ou movimentos nativistas, tá? Então, ó, os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam um grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Os nativos se revoltaram-se contra os estrangeiros, né? Um dos primeiros movimentos que a gente vai falar é da revolta de Beckman, tá? Esse movimento ele aconteceu no Maranhão, no ano de 1684, né? Onde foi, como líder desse movimento, tinham 2 irmãos, né? Que era chamado Manuel Beckman e Tomás Beckman, tá? A causa específica desse movimento foi a insatisfação dos colonos com o que a gente chamava de Companhia de Comércio do Maranhão, né? Que era uma companhia que comprava os produtos da região lá do Maranhão, no caso, o açúcar e o algodão, e eles compravam esses produtos com um preço muito inferior do que era devido, um preço muito baixo, né? Porque eles tinham domínio do comércio dos produtos que eram vendidos no Maranhão, né? Esses produtos que eles vendiam eram trazidos principalmente de Portugal e eram vendidos com preço extremamente abusivos aos colonos, tá? Então, comprava de um preço muito baixo e revendia os produtos vindos de Portugal por um preço muito alto, tá? Muito elevado, tá? Outro problema aqui também que causou essa revolta foi a falta, né, de mão de obra, a necessidade de mão de obra, né, onde Portugal, né, tinha feito um acordo que iria mandar para os colonos, né, para ajudar os colonos, 500 escravos para trabalhar como mão de obra, só que acabou que não cumpriu. Ia mandar 500 escravos para trabalhar, no caso, 500 escravos para trabalhar por ano, para auxiliar os colonos, só que acabou que Portugal não cumpriu esse acordo feito com os colonos, né? Então, a solução que eles encontraram foram escravizar os indígenas. Só que escravizar os indígenas não era permitido pelos jesuítas, não era apoiado pelos jesuítas, né? Que não eram, no caso, não era a favor a esse tipo de exploração, né? Então, por causa disso, os revoltosos, né, no caso, os participantes do movimento da revolta dos Beckmans, eles invadiram os colégios jesuítas, né, acabaram agindo de forma agressiva, né, invadindo esse colégio e
agredindo os padres, quebrando tudo que tinha nesses colégios, né? E o mesmo eles fizeram também com a Companhia de Comércio do Maranhão, né? Onde eles acabaram prendendo o governador e acabou que um dos irmãos Beckmann, no caso Manuel Beckmann, ele assumiu o governo, né? Só que essa revolta acabou de forma onde o quê? O governo português, ele mandou para o estado do Maranhão um novo governador, né? Que acabou derrotando Manuel Beckmann, né? Um dos irmãos Beckmann, e que acabou sendo esse irmão Beckmann, ele acabou sendo o quê? Condenado à morte, né? Ele foi enforcado, né? A gente vai ver que a gente pode ressaltar sobre movimentos nativistas, que a maioria desses movimentos terminou de formas trágicas, né? A maioria dos seus líderes foram condenados, né? Foram tomadas medidas um pouco drásticas por parte do governo português para conter esses movimentos, ok? Um outro movimento que nós temos que a gente chama de Guerra dos Emboabas, né? Esse movimento nativista, ele aconteceu no estado de Minas Gerais, né? No ano de 1708 e no ano de 1709, né? Esse movimento, ele aconteceu por causa do conflito entre os paulistas e os emboabas, né? O termo emboabas significa pessoas que vêm de fora, né? Pessoas que não faziam parte do território, principalmente o quê? Estrangeiros, os portugueses, né? Os emboabas, eles foram liderados por Manuel Nunes Viana, né? Como principal causa desse movimento, nós temos o quê? Nós tínhamos, lembra dos bandeirantes, né? Que viajavam pelo território brasileiro em busca de riquezas e entre outras coisas, né? Os bandeirantes paulistas, eles achavam que as minas, né, deveriam pertencer somente a eles, somente aos paulistas, né? Porque eles que foram os responsáveis por descobrir essas minas, por descobrir o ouro, né? Aí, cada dia que passava com a exploração desse ouro, a quantidade de pessoas que vinham foi aumentando. Aí deixaram, de certa forma, o quê? Esses paulistas revoltosos, né? Que, como a tia já disse, eles se consideravam os donos dessas minas, né? Então, eles não estavam contentes com a invasão de outras pessoas no território para explorar o ouro, né? Aí, como consequência desse movimento, aconteceu um grande combate no local, né? No caso, no local ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma cilada, uma emboscada, né? Preparada pelas pessoas de fora, por esses emboabas, né? Os emboabas, eles, prometeram aos paulistas que deixariam eles livres caso eles se rendessem, mas os paulistas acabaram fazendo isso, mas logo que eles entregaram as armas que eles tinham, eles acabaram sendo mortos por esses emboabas, né? Como término desse movimento, o rei de Portugal, ele criou uma companhia, no caso de São Paulo e de Minas Gerais, né? Uma companhia de ouro, e ele acabou regulamentando a cobrança do quinto, que era um imposto, né? Aí a coroa passou a controlar a forma que era explorado o ouro, né? As riquezas minerais nessas minas, e acabou expulsando os paulistas que acabaram indo explorar em outras regiões, ok? Outro movimento que nós temos foi o quê? A Guerra dos Mascates, né? Que foi considerado um movimento nativista de grande importância, que aconteceu no ano de 1710, 1711, no estado de Pernambuco, né? Que foi provocada pela rivalidade, né, entre senhores de engenhos, né, que no caso de Olinda, uma da cidade de Pernambuco, e os comerciantes portugueses lá da cidade de Recife, no caso os mascates, que eram chamados assim de mascates, por isso o nome da revolta, tá?
Então, diante disso, a gente já pode perceber que teve a participação, o chefe desse movimento, né? Teve os senhores de engenhos, que eram os olindenses, e os mascates, que eram os portugueses de Recife, ok? A causa desse conflito era porque a sede da capitania de Pernambuco, né? Olinda, no caso, era a sede da capital de Pernambuco, né? Da capitania de Pernambuco, nessa época. Aí, os habitantes, na maioria, eram pessoas ricas, né? Senhores de engenhos, né? E o Recife, né? Uma das cidades de Pernambuco, já era habitado, na grande maioria, por comerciantes portugueses, que eram, no caso, os mascates. Nesse período, né, o açúcar ele estava em declínio, né? Ele não tinha tanta prosperidade como antes, né? Aí os aristocráticas de Olinda, né? As pessoas que faziam parte mais assim da sociedade privilegiada, né? Procuravam manter, né? Esses privilégios, né? Políticos, queriam se manter no poder, né? Só que Recife era politicamente subordinada a essas leis que vinham justamente de quê? De Olinda, né? Aí os mascates, eles começaram o quê? Eles começaram a reivindicar, solicitar ao rei que Recife, né, no caso, fosse elevada, né, subisse a categoria de uma vila, se tornasse uma vila. O rei acabou atendendo, no caso, essa solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife, especificou os limites entre essas duas cidades. Como consequência desse movimento, o que acontece? Os olindenses, né? Lembra que os olindenses, eles eram o quê? Os senhores que faziam parte dos olindenses, os senhores de engenho, na sua maioria, né? Eles acabaram se sentindo prejudicados com essa demarcação dos limites, né? Então, acabaram que os olindenses, eles ficaram revoltados, né, com essa demarcação, né? Se sentiram prejudicados e decidiram invadir Recife e lançaram a ideia de um governo que seria independente, né? Eles acabaram também quebrando, no caso, o Pelourinho, que na época era um símbolo que determinava autoridade, era um símbolo de poder e autoridade da época, né? Acabou que esse movimento fez com que Portugal, né, ele nomeou um novo governador para Pernambuco e acabou ordenando a prisão dos líderes desse movimento. E assim acabou com que essas lutas se dissolveram, né? Aí no ano de 1712, né, Recife acabou se tornando sede da capitania de Pernambuco, ok? Lá no próximo movimento que a gente vai falar, que é a Revolta do Filipe dos Santos, né? Que justamente o nome desse movimento é o nome do líder dessa revolta. Ela aconteceu no estado de Minas Gerais, né? No ano de 1720, né? Aconteceu em Vila Rica, né? Vila Rica, em Minas Gerais. A causa desse movimento foi por causa que o governo português, né, queria tirar maior proveito, né? Queria ter uma exploração por parte do ouro, né? Maior proveito por parte da exploração do ouro. E ele começou a estabelecer que, no caso, os mineradores deveriam pagar 20%, ou seja, um quinto, né? Ou seja, é como se você pegasse da parte total que fosse explorada do ouro, né? Essa parte do total deveria ser dividida em 5 partes e uma parte, né, que corresponderia a 20%, seria entregue para o rei de Portugal, né? Por isso que o nome de quinto, né? Por ser de 5 partes, uma parte, um quinto, né? Seria entregue para Portugal. Aí, para garantir que essa cobrança fosse realmente paga a Portugal, foi criado o que a gente chama das casas de fundição, né?
Nessas casas de fundição, o ouro que era extraído, ele era pesado, ele era separado, né, em barras, né, derretido e separado, transformados em barra. E nessas barras era marcada, né, o símbolo da coroa portuguesa e era enviada essa proporção do quinto para Portugal, né? Aí, como consequência, né, uma multidão acabou se revoltando com essa cobrança, né? Aí no caso o líder, né, o Filipe dos Santos, ele acabou ordenando que uma multidão se dirigisse à casa do governador, né, dessa época, e queriam que esse governador diminuísse essa cobrança de impostos e que fosse fechada essas casas de fundição, né? Com medo, com receio, o governo acabou falando que iria atender essa reivindicação. Só que acabou que o quê? O governador, ele mandou prender os chefes desses movimentos, né? Queimou a casa desses participantes desses movimentos. E Filipe dos Santos, que foi o líder, acabou sendo o quê? Para servir de exemplo para os outros manifestantes, ele acabou sendo enforcado em praça pública, né? Aí seus braços, suas pernas, eles foram amarradas num cavalo de forma bem violenta, né? Bem drástica e arrancada em várias direções, né? Era uma forma do governo repreender a manifestação da população da época, ok? Igual como a tia comentou, a maioria desses movimentos acabaram de forma um pouco violenta, né? E o último movimento que nós vamos falar é a Confidência Mineira, que é chamada também de... Em alguns locais pode aparecer com nome diferente, Confidência Mineira, Conjuração Mineira, né? Como líder desse movimento nós temos Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Por isso que nós temos o feriado no dia 21 de abril. A causa desse movimento, né, fala que no século XVIII a quantidade de ouro que era extraída, né, foi diminuindo, porque quanto mais você vai retirando o recurso, chega a determinada época que não vai ter a mesma quantidade, né? Mas, mesmo diminuindo a quantidade de ouro, né, o governo continuava querendo a cobrança, né, de impostos, continuava cobrando altos impostos por parte dos mineradores, né? Isso causou revolta dos mineradores que já não tinha como pagar na mesma proporção, né? Aí, para forçar com que o povo pagasse esses impostos, o governo acabou criando uma lei, né, que permitia que fosse invadida a moradia dessas pessoas, né, e o que tivesse lá de bem seria capturado, né. Essa forma de cobrança foi chamada de derrama. Pensa só, você tem a sua casa, aí o governo, você tem que pagar um imposto para o governo. Se você não tiver o dinheiro para pagar, o que faz? O governo manda algumas autoridades entrar na sua casa de qualquer forma e tudo aquilo que você tiver de bens, né, de valioso que tiver lá na sua casa, vai e pega, vão pegar, por exemplo, pega sua televisão, seu micro-ondas. Então, o derrama era justamente isso, né? Tudo que tivesse, né, o governo autorizou que tudo que a pessoa tivesse de valor nessas invasões, né, poderiam ser retirados, né, das pessoas, né. Aí, diante dessa cobrança, a população acabou se revoltando e surgiu, né, esse movimento em Minas Gerais, né, por isso a gente fala que é a Inconfidência Mineira, né, como a tia falou, que também foi conhecida como Conjuração Mineira, que tinha o objetivo de libertar o Brasil de Portugal, né, e que fosse implantado, né, que fosse instaurado aqui no nosso território, aqui no nosso país, o sistema de governo republicano, né, onde o nosso país ele não seria mais governado por Portugal, né, deixaria de ser administrado dessa forma e seria regido pelo sistema de governo que é a república, governada por um presidente, né. Esse movimento, como a tia falou, foi um movimento liderado por Tiradentes, né? E como consequência, né, desse movimento, várias pessoas, né,
da sociedade, poetas, mineradores, militares, padres, né? Várias pessoas, elas acabaram se juntando contra essa forma de opressão por parte do governo de Portugal. Eles queriam que perdoar as pessoas que tinham dívida com o governo, no caso com a metrópole, né? Eles queriam criar universidades, né? Queriam dar fim a essa cobrança da derrama, a cobrança dos impostos sobre a mineração, queria a construção de fábricas, queria a proclamação da nova forma de governo, no caso a república, como a tia falou, e os planos, só que os planos dos Inconfidentes acabaram foi delatado por um dos participantes, dos próprios participantes do movimento, no caso Joaquim Silvério dos Reis, acabou traindo, né, os planos do movimento da Inconfidência, em troca que as dívidas que ele tinha com a metrópole fosse perdoada, né? Aí quando o governador ficou sabendo dos planos dos Inconfidentes, acabou fazendo o quê? Mandou prender os participantes da Inconfidência, né? Onde, como consequência final, o líder do movimento, no caso Tiradentes, ele foi enforcado, né? Lá no estado do Rio de Janeiro. Ele foi condenado à morte, né? Enforcado, né? E por isso que ele hoje é considerado um mártir, né, do movimento, e outros participantes desse movimento acabaram sendo expulsos do território brasileiro, né? Então, com isso, nós vimos as causas, as consequências e como terminou cada um dos movimentos nativistas, né? Então, o que a tia vai fazer agora com vocês, né? Vou deixar para vocês desenvolverem, né? Assim que terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão desenvolver as atividades no livro de vocês na página de número 55, ok? Na página 55 e... só na página 55 por hoje, tá? Vocês vão responder as atividades da página 55, ok? Aí... na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades propostas, ok? Um beijinhos, amores, e até a próxima aula. Não se esqueçam, tá? Responda a página 55 e 55 só, tá? No livro de vocês, sobre esses movimentos nativistas. Um cheiro!